Amém? Então todo dia, ou melhor, todo mês, nós sempre colocamos um tema na nossa semana de oração. Essa semana, como vocês viram aí, como que é? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Sobre a tua palavra lançarei a rede. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar com vocês aqui neste momento. Lucas capítulo 5, verso de número 1 diz: E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam a rede. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Em alguma tradução diz se afastar um pouco da terra, né? Dá na mesma coisa. Assentando-se, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Lança-te ao fundo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Repita comigo: Senhor, sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Eu quero focar exatamente nisso. Quando Jesus está passando no meio, na praia, no lago de Genezaré, ele observa, ele foca 2 barcos. E um dos barcos que estavam ali era o de Simão Pedro. E Pedro, ele estava lavando as redes, porque eles tinham uma rede, que na realidade o meu tio, ele pescava, e ele chamava aquilo lá de tarrafa, né? Era uma rede de nalho, que nas pontas tinha aquele chumbo. A pessoa colocava a corda aqui da rede, pegava a rede e jogava. E quando jogava a rede abria, caía na água e o chumbo, né, descia. Quem já foi pescador, e aí ele puxava e muitas vezes trazia aquela sujeira. E Pedro estava ali naquele momento, passou talvez a noite inteira, a semana inteira pescando e não pegou nada. E quando terminava, e mesmo que ele não pegasse nada, eles tinham que limpar a rede, reparar os furos da rede, para deixar pronto para a próxima pesca. Pedro estava ali, e você imagina, Pedro não era convertido, estava xingando Deus e o mundo. E aí de repente Jesus chega, e ele sobe no barco de Pedro, e senta ali naquele barco, e Pedro está ali limpando as redes, consertando as redes. Jesus começa a ensinar a multidão. Depois que Jesus ensina a multidão, ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, tira teu barco e vai para mais fundo, e lá você lança a rede. Eu fui pesquisar o significado da palavra lançar no hebraico e no grego. No hebraico, a palavra lançar significa semear espalhando. Você imagina alguém que chega e vai jogando a semente e vai cobrindo. Então a palavra lançar no hebraico, ela quer dizer semear espalhando. Figurativamente falando, é um tiro de crescimento para plantar.
Ou seja, é lançar um tiro de crescimento para plantar. No grego, a palavra lançar significa fazer nascer, produzir, dar início a, pontinho. No hebraico é semear espalhando, no grego é fazer nascer, produzir, dar início a. Então quando Jesus está dizendo para Pedro lançar a rede, e Pedro diz assim: eu lancei, eu semeei, ou melhor, eu lancei, mas eu lancei de uma maneira minha. Jesus está dizendo: agora você vai semear, agora você vai semear espalhando, você vai fazer crescer de acordo com aquilo que eu estou falando para você. Agora, quando a gente entende a palavra, o que é lançar, sobre a tua palavra, lançarei a rede, semearei, sobre a tua palavra, espalharei semeando, sobre a tua palavra eu vou fazer nascer, vou fazer produzir. Ele está falando de fé, porque fé é trazer à existência aquilo que não existe. Eu estava vendo um palestrante como é que chama? Me ajuda aí. Motivacional. O Bob Proctor, ele fala de uma lei chamada lei da atração. Só que essa lei da atração nada mais é do que você colocar em prática a fé, lançar, fazer crescer. Onde devemos lançar as nossas redes? A Bíblia de estudo, palavra-chave grego e hebraico, ela diz assim, no verso 3, o verso 3 nosso diz, olha: estando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava do barco a multidão. A Bíblia de estudo grego e hebraica, aquela que o Júnior não tem ainda, mas vai ter, ela diz o seguinte desse versículo 3, pediu Jesus que se afastasse do barco um pouco da terra, porque é que fala o seguinte aqui, ó, nessa minha Bíblia: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, disse que se afastasse um pouco da praia. Não é isso que está ali? A tradução correta do texto diz: se afaste um pouco da terra. E isso tem muito a ver. Se você quer semear, se você quer trazer o sobrenatural de Deus para a sua vida, você precisa sair da dimensão terrena. Você precisa sair daquele esquema que todo mundo faz do mesmo jeito e não está dando certo. Você precisa parar de fazer aquilo que se faz aqui na terra e começar a praticar aquilo que Deus disse que faz no sobrenatural. Quando Jesus pede para afastar, ele diz: se afaste um pouco dessa terra, deixa de olhar pelos olhos humanos e começa a olhar pelos olhos de Deus. Começa a ver o sobrenatural de Deus na tua vida, comece a ver as coisas acontecer na tua vida. Eu estava, esses dias eu mudei, estava para mudar e não ia. A negociação com o advogado não ia. Eu ia, pegava um documento e aqui, pegava e não ia de maneira nenhuma. Até um dia que eu falei, eu fiz uma oração assim ousada. Tem umas orações que a gente faz, a gente nem nota, depois que a gente para pensar depois. Eu falei: Deus, é o seguinte, eu sou o teu pastor, eu estou precisando de uma casa para morar, o Senhor sabe o melhor lugar
para morar, eu estava querendo morar naquela casa, se for da tua vontade, o senhor dá o jeito, eu não vou fazer mais nada. Sentei, liguei a televisão, fui ver Netflix, era a minha folga, posso fazer isso, né, na minha folga. Deu 15 minutos, o telefone tocou, a advogada que estava só me enrolando, olha, pastor, tá tudo certo, tudo certo, pode mudar. Eu falei, cara, lançar no sobrenatural de Deus, quando eu tiro a minha mão e deixo de fazer aquilo que todo mundo faz, e começo a usar as armas espirituais que Deus nos deu, as coisas começam a acontecer. Pedro, ele passou a noite inteira pescando, mas ele pescava segundo a habilidade que ele tinha de pescador, e ele não pegou nada. E aí Jesus Cristo diz para ele no outro dia, olha, lance a rede mais fundo, lance a rede naquele lugar. E olha, tinha uma coisa muito interessante nessa história, porque quem pesca sabe que o melhor horário de se pescar é à noite, porque eu não sei o que acontece, eu não sei se esfria demais, a água lá embaixo, eles vêm para cima e fica mais fácil. De dia a água esquenta e eles descem, os peixes descem para baixo, e aí Pedro vai pescar num horário totalmente diferente. Só que Pedro diz, sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, eu estou saindo daquilo que todo mundo faz na terra e estou começando a usar as leis espirituais, porque Jesus disse, sai da terra, sai daquilo que todo mundo faz, do jeito que você sempre faz, deixa eu colocar as minhas mãos, tira a tua. Eu sempre digo o seguinte, que o único espaço para Deus trabalhar é quando a gente tira a nossa mão do lugar. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Deus quer fazer e eu fico dando o meu jeitinho, eu fico agindo do meu jeito, eu fico trabalhando do meu jeito. Então Jesus disse assim, olha, e olha que ele diz o seguinte, olha, na Bíblia grego-hebraico, ele diz, ó, pediu Jesus, afaste o barco. O barco significa o quê? A nossa vida. Ele diz, afaste o barco um pouco, nem é muito, pastor Adriano, é um pouco. Se você sair um pouco da carnalidade, se você sair um pouco daquilo que você faz, mundanamente falando, Deus vai trazer o sobrenatural. Ele nem diz o muito, ele diz, afasta só um pouco, um pouquinho que você faz. É uma semana de oração durante o mês, para Deus fazer o sobrenatural o mês inteiro na sua vida. O que é uma semana de oração? O que é uma horinha de oração? A gente vem aqui, a gente às vezes canta mais do que ora, para o sobrenatural de Deus na nossa vida. O que Jesus está dizendo? Olha, afasta só um pouco, afasta-se um pouco da TV e vem aqui orar meia hora, afasta-se um pouco daquilo que você está fazendo, que pode esperar, e venha buscar a presença de Deus, uma horinha só, afasta um pouco, amém? Agora, para trazer o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, a gente precisa sair o que? Um pouco da terra. Texto que todo mundo vai saber, que eu sempre falo, todo culto aqui vem dizer, Efésios 1:3, o que é que diz? Eu falo toda semana, todo culto. Paulo diz, bendito, vamos lá, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Quando você afasta um pouco da terra, você entra no início das regiões celestes. Pelo menos na porta da celestial você começa a bater, e as coisas começam a acontecer na sua vida. Quem está comigo aqui, diga amém. Glória a Deus. Agora, onde devemos lançar a nossa semente? Em Lucas
ele diz que nós devemos lançar nossa semente aonde? Porque a palavra lançar não é semear espalhando, não é isso? O que mais? Fazer nascer, produzir. Aonde Jesus mandou? Aonde que Pedro lançou a rede? Na água, irmão. E o interessante da água, principalmente lá no lago de Genezaré, no lago de Tiberíades, no mar da Galileia, são tudo nome para a mesma coisa. A água é um pouco escura. E o que quer dizer isso? Que você, quando lançava a sua rede, você não sabia o que ia acontecer, aonde que a rede estava caindo, aonde que a semente estava caindo. Lançar é semear espalhando. Onde você estava espalhando, você não sabia. É algo que você deduzia, vai acontecer aqui. Aí você lançava a rede. E quando Jesus diz lança a rede, e Pedro lança a rede, ele não sabia. Ele achava, não vou pegar nada, mas ele mandou, eu vou fazer. O carpinteiro mandou, não sei o que o carpinteiro entende. O carpinteiro entende de móvel, de montar móvel. O carpinteiro entende de madeira, mas eu não sei porque ele entende, mas eu vou lançar sob a palavra dele. Ele lança, sem saber o que vai acontecer. Talvez ele nem esperava. Eu acho que ele não esperava. Sabe por quê? Porque se ele esperasse, se Pedro esperasse que ele ia lançar a rede, Tesa, e a rede ia vir cheia de peixe, ele já tinha levado o outro amigo dele no outro barco junto. Ele falou, vou lançar porque afinal de contas ele mandou. Então muitas vezes, irmão, a gente cumpre aquilo que a Bíblia pede para a gente, sabe por quê? Porque foi ele que mandou, e ele mandando, ele cumpre as suas leis espirituais, quer eu creia ou não, vai acontecer. É a mesma coisa, pô, eu já falei do edifício, você subir num edifício e você pular, quer você creia ou não, na lei da gravidade, você vai se esborrachar, porque existe, eu acreditando ou não, eu vendo o ar aqui ou não, se eu falar assim, não tem ar aqui, eu acreditando ou não, a Bíblia diz que tem, acabou. Então quando ele diz lança, o que Pedro faz? Pedro vai e lança a rede. Por quê? Porque a água, ela representa o sobrenatural de Deus. É algo que você não pode ver, é algo que você não pode enxergar. Quem acredita que vai para o céu aqui, levante a mão. Quem acredita que tem um céu, levante a mão. Agora a pergunta para você, e aí? Você tem que crer para dizer que vai para o céu. Você chegar para um ateu e te falar assim, não, eu vou para o céu, o cara falar, está de brincadeira comigo, você tem céu, como é que você prova? Fé. Por quê? Porque o reino espiritual é como a profundeza da água, do mar. Hoje o mar, que é algo natural, só foi explorado, apesar de toda a tecnologia, só foi explorado ainda superficialmente. Ninguém dominou o mar ainda. O universo, pessoal, o máximo que foi aqui pertinho da Lua. Existe outros mundos, o mundo de Tronos, é isso? Existem outros mundos, outras galáxias, outros planetas, e isso é um mundo físico. Você imagina o sobrenatural de Deus, nós nem conseguimos arranhar ainda o sobrenatural de Deus. Então quando ele diz lança a rede, ele está dizendo, você vai lançar numa dimensão que você não conhece, que você nunca viu, mas sobrenatural vai acontecer na tua vida. Pedro não acreditava nisso e por isso ele foi sozinho, e quando ele lançou, por causa da palavra de Deus, a Bíblia diz que ele pegou tanto peixe que ele teve que convidar o outro barco para juntar, porque senão o dele ia afundar sozinho. Isso é sobrenatural. Lucas diz que para lançar na água,
que representa o sobrenatural, aquilo que eu e você não compreendemos. Sabe o que diz em Eclesiastes, capítulo de número 11? Nós vamos pregar essa mensagem hoje, em duas partes. Uma hoje e outra hoje também. Você vai entender porque eu disse duas partes. Eclesiastes capítulo 11, e o verso de número 1 diz assim: lança o teu pão aonde? Sobre a... porque depois de muitos dias o acharás. Ele está dizendo, lança a tua semente na água. Porque depois de muitos dias o achará. O sentido dessa palavra, lançar sobre as águas, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo achará. O sentido original, o hebraico dela diz, não tenha medo de distribuir o seu pão com generosidade. A tradução é essa: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo achará. O texto hebraico diz, não tenha medo de distribuir o teu pão com generosidade. O que ele está falando? Que tudo que você fizer tem que ser de uma maneira generosa. Tudo. Você vai servir a Deus, irmão, de uma maneira generosa, abundante. O que é uma maneira generosa? É dar muito mais do que o outro espera. Você já tentou surpreender Deus? Eu sei que ninguém vai conseguir surpreender Deus, mas tenta fingir que você vai se surpreender, porque Deus gosta disso. Sabe, eu não sei se você, quando era pequeno, ou você com o seu filho, de repente você escondeu, né? O seu filho vai brincar de esconde-esconde. Aí você vai deixar ele se surpreender você. Ele vai lá, esconde, tá metade da perna dele mostrando na cortina. Aí você faz de conta que não está vendo, que ele está te surpreendendo. Então surpreenda Deus com a sua generosidade em tudo que você faz. Você trabalhar na recepção, faça o seu melhor, seja generoso naquilo que você faz, faça com abundância. Se você tem um chamado, desenvolva esse chamado com o melhor que você tem, porque afinal de contas você está sendo generoso para com Deus. Se você está numa escala, meu amado irmão, pelo amor de Deus, seja generoso com Deus, respeite aquilo que você faz na casa do Senhor. Não fica lá, não vai sobrar para mim, não vou não, estou nem aí. Isso aí é ser mesquinho, ser mesquinho. E o texto, isso aí é semear de uma maneira, sabe, pegar aqueles feijão cheio de buraco, de verme, e você plantar em um lugar e querer que o negócio vai nascer. Você faz as coisas de qualquer jeito e você quer ter uma vida próspera. Você dizima e oferta de qualquer jeito e você quer, no momento de dificuldade, ter uma vida próspera, irmão. Não tem como. Não tem como. Porque o texto diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo achará. Ele diz, não tenha medo de distribuir o seu pão com generosidade. Faz sentido para você, sim ou não? Irmão, tudo que você faz é uma semente. Quando você sobe aqui para cantar, e você faz de qualquer jeito, sua semente está enrugada, não nasce. Você toca de qualquer jeito, não nasce. Se você participa de um ministério e faz um negócio de qualquer jeito, irmão, não nasce. Que semente podre você está semeando. Seja generoso.
que é isso? Tudo que eu faço com abundância. Eu dou o meu melhor, eu dou minha melhor oração para Deus. Se eu venho num culto como esse, eu venho para adorar, eu não venho para olhar para a vida do irmão, eu não venho para olhar se o irmão está levantando, está dando glória a Deus ou não. Eu venho aqui porque eu sou generoso com Deus, eu venho aqui para adorar, eu venho para dizer que tu és lindo, que tu é bom, que tu é maravilhoso. É tudo em abundância, porque quando você semeia em abundância, o que acontece? Em abundância você colherá, vai vir retorno para você. Então ele diz: olha, não tenha medo de distribuir o seu pão com generosidade. Olha o que diz Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25. Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25. Diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, isso será em pura perda. A alma generosa prosperará. É Bíblia. Você entendeu? Às vezes chega uma pessoa e fala, já aconteceu, uma pessoa chegar: pastor, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou assim, assim. E aí, quem me conhece, irmão, apesar de eu ser esse cara meio que parece que eu sou bruto, mas os brutos também amam. Por trás de mim bate o coração. Se você me conhecer, você vai ver que por trás desse jeito meio, né, de falar, nordestino de falar, existe um coração tão mole. E às vezes você vai ajudar uma pessoa, Deus fala: não, você não deve colocar a mão aonde a minha mão está. Mas por que, Deus? Pergunta para ele: quanto tempo você tem de convertido? Há 10 anos. Como é que tem sido as suas sementes em Deus? Ah, pastor, meu irmão, repita comigo: aonde estou hoje, a culpa é minha. Aonde você está hoje é pelas sementes que você plantou no passado. Aonde você vai estar amanhã é pelas sementes que você planta hoje. Porque a Bíblia diz: a alma generosa prosperará. Nós devemos ser generosos em tudo. Na nossa oração, Jesus disse: olha, se pedir para você andar 1 milha, vai com ele 2. Pastor chamou você para orar 30 minutos com ele? Não, pastor, eu vou orar 1 hora. Nós vamos orar 2 horas, você pediu 1. A alma generosa prosperará. Não espere colher em Deus aquilo que você não semeou. Tem muita gente que não está colhendo nada porque nunca semeou nada no reino de Deus. Tem gente que não tem uma vida de consagração, uma vida de abundância em Deus. E quando eu falo abundância em Deus, irmão, eu não estou falando só na abundância material, mas espiritual. Eu estou falando em todo tipo de abundância, na família. Se muitas vezes a gente não colhe um casamento tão bom, hoje, a gente tem que ver qual é a semente que a gente plantou no passado. Porque o que acontece hoje na minha vida foi fruto do que eu plantei no passado. No passado. E o que vai acontecer na minha vida daqui a 10 anos é fruto do que eu estou plantando hoje. Agora, que tipo de semente eu estou plantando hoje? Na oferta de Caim,
Nós já lemos, quando a Bíblia diz, se agradou Deus, no final do tempo, trouxe Abel uma oferta ao Senhor, e Caim trouxe das primícias, e a Bíblia diz, e agradou Deus da oferta de Abel. Qual que é o sentido? Hoje eu estou muito hebraico e grego. Qual que é o sentido grego dessa palavra lá? Que diz que quando Abel ofereceu um sacrifício a Deus, a Bíblia diz que Deus suspirou. Sabe o que é isso? Você já foi apaixonado? Né? Seu namorado chegava, você falava, as menininhas, Deus olhou para aquilo que Abel estava fazendo e disse, estou apaixonado. Por quê? Porque Abel surpreendeu Deus com aquilo que ele fez. Amém? Faz sentido para você? Surpreenda Deus com aquilo que você fez. Dê o seu melhor para Deus. Quando você vier na semana que vem e você trouxer o quilo, quem sabe o que é o quilo de alimento aqui? Amém? Traga o seu melhor. Vai lá no mercado e pega o melhor arroz, melhor pacote de feijão, de arroz. Traga a primícia, o melhor. Quando você dá a sua oferta, não dá os R$2 que sobrou. Você foi ali na Lene Mel, tinha R$5, comprou 3 picolés de R$1, sobrou 2, falou assim, esses 2 eu não posso gastar, que é oferta para a igreja. Não, está errado. Dá o seu melhor. Você vai ler a Bíblia? Escolha o momento melhor que você está mais disposto. Tem gente que é mais disposto pela manhã. Tem gente que de manhã é um caco, é mais disposto à noite. É assim ou não? Então dá o seu melhor tempo para Deus. Tudo que você fizer para Deus, faça com generosidade. Porque isso é lançar a rede espalhando, semeando. Agora, nós não devemos barganhar com Deus, de maneira nenhuma. Não é uma troca, é simplesmente cumprir uma lei espiritual. Amém? Vamos dar um stop na primeira parte dessa mensagem. Eu não sei se você viu, mas nós não tiramos a oferta ainda. E como a oferta fazia parte da mensagem, eu quero aproveitar neste momento, tirar a oferta que sempre ofertamos aqui na igreja, o nosso dízimo, a nossa oferta. Depois eu vou continuar pregando na mesma mensagem, não mudou nada, só que eu falei que ia ser em 2 etapas. A primeira você entendeu, a lei de semear com generosidade, dar o nosso melhor para Deus, a sua melhor oferta que você tem para Deus, sabendo o seguinte, que você está lançando o pão sobre as águas, e a Bíblia diz que não tenha medo de distribuir o seu pão com generosidade, porque a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A quem dá liberalmente ainda se acrescenta, mas a quem se retém, isso será pura perda. Então neste momento eu queria que você ofertasse neste momento. Depois nós vamos prosseguir com as nossas, com a mensagem. Vamos encerrar e vamos orar. Segure a sua oferta na sua mão. Temos a maquininha de cartão lá na frente. Você pode ficar à vontade para ir, ou pedir para o obreiro trazer. Nós vamos ofertar neste momento. Segure a sua, fique de pé, segure a sua oferta neste momento. Se você acha que tudo isso, que eu espero que você, pelo menos quando eu pregar aqui na igreja,
você possa, se você vai abrir o seu smartphone, você abra para comparar tudo aquilo que eu estou pregando, se é verdade ou não. Porque aqui na igreja, o Espírito fala que no meio de alguns, existem pessoas que estavam dizendo, o pastor estava ali encaminhando para poder fazer um pedido de oração. Eu estou ensinando você a ser próspero. Estou ensinando você a ser abençoado. Eu estou ensinando a você a não viver de migalhas, a viver o melhor de Deus aqui na terra. Eu estou ensinando a você a viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Eu estou ensinando a você que a Bíblia diz, olha, semeia espalhando. Eu estou ensinando a você que a Bíblia diz que lançar a rede é fazer nascer, é produzir, é lançar semente. Então segure a sua oferta neste momento. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero neste momento, Senhor, pedir que o Senhor venha abençoar cada oferta do teu servo, cada dízimo, ó Pai. Nós estamos nessa noite, ó Deus, seguindo a tua palavra, estamos semeando, ó Deus, no sobrenatural, como Jesus Cristo disse para Pedro, lança a tua rede. Nós estamos lançando, Pai. Nós entendemos que lançar é semear. Nós entendemos que lançar, meu Deus, é fazer nascer, é produzir algo diferente, Pai. Então, no nome de Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor venha abençoar cada oferta e cada dízimo do teu povo, no nome de Jesus. Podem ir lá. Aleluia. Jesus Cristo diz para Pedro, lança a rede. Ele diz, sai da terra e lança a tua rede. Sai do natural e comece a viver o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Que tipo de semente devemos lançar nas águas espirituais? Que tipo de semente? Primeiro, é dessas que você acabou de fazer. Nossos recursos. Em Mateus 25:14, olha o que diz Mateus 25:14. Mateus 25:14 diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou o seu servo e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. E então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me a 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeia, e ajunta onde não espalhaste, receoso,
escondi na terra o teu talento, aqui está o que tu tens. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo aonde não semeio, e ajunto aonde não espalho. Cumpria, portanto, que se entregasse o meu dinheiro a um banqueiro, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todos que têm se dará, e aquele em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola, ela fala sobre recurso, ela fala sobre dinheiro, e ela diz o seguinte: a Bíblia diz que riqueza e glória pertence a Deus, e Ele dá a quem quer. Mas por que Ele dá? Ele dá para que eu e você possamos aprender a trabalhar com aquilo que Ele deposita nas tuas mãos. Aqui fala de 3 homens, um tinha 5 talentos, outro tinha 2 e outro tinha 1. Agora, olha o que é interessante: um talento, ele valia 35 quilos de prata pura, que equivalia a 6.000 denários. Um denário era uma moeda de prata que valia um dia de trabalho. Então quer dizer, um talento era 35 mil, mesmo quem ganhou ganhou muito, poderia produzir mais. Por que muitas pessoas têm dinheiro e outras não? Porque não sabem trabalhar do jeito que Deus quer que você trabalhe, sabendo que você não é dono, você é mordomo, sabendo quando Deus que te abençoa, Ele te abençoa para você abençoar outras pessoas. Às vezes alguém da sua família, às vezes um pai, uma mãe está passando necessidade, você pode ajudar e você não ajuda. Sabe o que Deus vai fazer com você, meu irmão? Vai tirar de você e vai dar para outra pessoa, porque quando Deus coloca na tua mão, Ele coloca para você ajudar, não é só para você ficar tranquilo de boa, é para você ser bênção na vida das pessoas. Porque quando ele chega, ele fala assim: pô, eu dei 5, e aí? Eu trabalhei os 5. Quem quer? Então é igual o Silvio Santos: quem quer dinheiro? Agora a pergunta é: para que você quer dinheiro? Porque Deus só vai te abençoar se você for bênção na vida das outras pessoas, porque os braços e as mãos de Deus, elas estão estendidas através da igreja. Eu falei isso aqui, não sei se foi quinta-feira, no último culto. Tem uma mocinha aí, se você passar no terminal ali, sentido o centro, terminal Ouro Verde, tem uma moreninha ali bem magrinha, e ela fica pedindo esmola ali no semáforo. Todo mundo sabe que aquela menina pede esmola para usar droga, para usar crack. Aí eu passo lá e eu vejo ela estende as mãos. Sabe o que eu faço? Eu dou. Porque, meu amado irmão, eu não sou administrador das coisas de Deus. Deus falou para mim abençoar. Agora, quando eu abençoo ela, o que acontece? A bênção de Deus vem para a minha vida. O que ela faz com aquilo que eu dou para ela, vai ser bênção na vida dela ou vai ser maldição. Então não se importe de abençoar, muitas vezes até quem você acha que não deve ser abençoado. Ei, bonitão, deixa eu te falar uma coisa para você. Você acha que se você fosse para ser abençoado porque merece, você acha que Deus ia abençoar a nossa vida? Ele ia me abençoar se fosse por aquilo que eu mereço? Não. Então quando Deus nos abençoa, é para abençoar outras pessoas. Quanto tempo faz que você não faz uma caridade? Você não ajuda alguém? Ei, irmão, tem irmã que está com sapato novinho, está com roupa novinha dentro de lá, esperando emagrecer. Ei, não vai, irmã.
dá para outra pessoa que está magrinha, para ser bênção na vida dela. Abençoa, vai lá no armário, lá tira aquilo que você não usa e abençoa a vida das pessoas. Mas não vai dar mulambo não. Mulambo você faz pano de chão, dá coisa boa, abençoa as pessoas, que Deus vai te dar coisa boa, Deus vai te abençoar. Seja bênção. Você é os olhos e as mãos de Deus aqui nessa terra. Agora, o talento, ele tem um sentido também, sabe de quê? Ele tem um sentido de dons espirituais. Muitas pessoas têm dons espirituais. Pessoas que cantam. Talvez você cante. Talvez você toca. E a igreja precisa de gente que toca, gente que canta. Aí você fala assim, eu não vou... Talvez você pode trabalhar na recepção, pode ajudar a criança, trabalhar com as crianças, pode dar aula na escola bíblica dominical. Deus te deu um talento. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, não tem ninguém aqui nessa igreja que Deus não deu um talento, que não tem alguma coisa que você pode fazer, nem que seja limpar um banheiro, cuidar do estacionamento, abrir a porta ali, tem alguém que pode. Todos nós temos um talento de Deus. Agora, Deus nunca vai nos dar mais se nós não sabemos trabalhar nem com aquilo que Ele já nos deu. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Você está com talento enterrado aí, irmão. Você pode fazer um monte de coisa para abençoar a vida do irmão, para abençoar a igreja, e você não faz. A igreja tem que pagar tudo, muitas vezes tem que pagar tudo, para se fazer, ter um monte de pessoas que podem pintar a igreja, fazer uma manutenção na igreja. A gente tem que pagar tudo. Por quê? Porque tem um monte de gente que tem talento e não faz, e não ajuda, e não abençoa. E muitas vezes quando vai fazer algo para a igreja, ele fura o zóio da igreja. Só que você está furando o zóio de Jesus. Você entendeu? Não é? A igreja quer te abençoar. Então, irmão, usa os talentos que Deus te deu. Agora, nossa vida, ela tem que ter um relacionamento mais profundo. Por isso que Jesus disse para Pedro, vai mais fundo. Porque a nossa vida tem que ter um relacionamento mais profundo. Eu vou terminar com Ezequiel, capítulo 47. Abra aí rapidinho. Ezequiel 47. Ezequiel está ali junto de um rio. E aí ele diz, depois, verso de número 1, depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saía águas. Olha aí, água fala de profundeza, fala de mistério, fala de reino espiritual. Água debaixo do templo para o oriente. Verso 2, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. Verso 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que dava no tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que dava pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já o rio eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. A nossa vida é como esse relacionamento com Deus, um relacionamento de profundidade. Primeiro, a Bíblia diz que o anjo ele mede 1000 côvados de profundidade e chama Ezequiel para entrar. Ezequiel entra e a Bíblia diz que a água dá no tornozelo. O que quer dizer isso? Uma vida espiritual superficial. Tem muitas pessoas que a única coisa que eles têm é uma vida superficial, uma vida sem compromisso, uma vida onde a gente vem no domingo, mas na segunda-feira parece que a gente não é crente, parece que a gente não conhece Jesus, parece que volta os palavrão tudo, volta umas coisas
Isso é vida o quê? Superficial. Isso é água que está no tornozelo. Aí ele diz o seguinte, olha, que ele convida, e a água agora vai dar pelos joelhos. Os joelhos, você pode caminhar, mas você não pode correr na água. Quem já andou com água no joelho? Já andou? Você consegue correr? Você não consegue. Você consegue caminhar. Representa o cristão que ele é religioso, que toda a mensagem que ele recebe não faz efeito, ele não cria profundidade, ele não se molha na água, ele não está disposto a viver uma vida diferente, uma vida de profundidade de Jesus. Com Jesus, olha, tem pessoas que vai viver a vida inteira nessa terra, servindo a Deus, e nunca vai ter uma experiência com Deus para contar. Ele vai contar a experiência dos outros, ele vai contar a experiência que ele leu em livro, que ele ouviu no testemunho. Eu lembro que quando eu comecei o ministério, eu estava ali auxiliando um pastor, e toda vez que eu ia pregar, eu sempre contava, era a época do Josué Irion, contava muito testemunho do Josué Irion, testemunho na época, Marcos Feliciano, contava o testemunho do Marcos Feliciano, contava testemunho. Eu não tinha testemunho para contar, sabe por quê? Porque eu não tinha vida em profundidade com Deus. A partir do momento em que eu saí da igreja, e eu fui viver um novo tempo de Deus, eu saí daqui e fui para uma nova cidade, viver um novo tempo de Deus, eu comecei a ter experiência diferente de profundidade com Deus. Então o que nós precisamos é o quê? Não é só caminhar, mas é correr nesse rio do Espírito Santo, é andar em profundidade, é ter experiência. Você sabe o que é batismo com o Espírito Santo? Amém? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Que dom você tem? Você fala em línguas, você tem dom de discernir espírito, tem dom de cura. Ah, mas isso é só para pastor. Não, é para a igreja. Dons espirituais é para a igreja. Dom de sabedoria, dom de cura, dom de discernir espírito, dom de interpretar língua. Sabe por quê? Porque a gente não busca. Por quê? Porque a gente vive só no superficial. A gente vive de arrepio. Ai, aquele irmão pregou, você viu? Eu senti um arrepio tão grande. Olha, meu irmão, arrepio não quer dizer nada. O que quer dizer é a presença do Espírito Santo dentro de você, liberando os dons espirituais para você ser profeta nessa terra. Arrepio não quer dizer nada, irmão. Eu estou na sala lá, sente um vento lá. Jó falou que sentiu um arrepio. Jó falou, passou um anjo negro, que era um demônio, passou por trás dele e se arrepiou inteiro. O que você precisa, meu irmão, é ser cheio do Espírito Santo. O que você precisa é ter vontade, sabe, de ter os dons espirituais dentro de você. O que você precisa é entrar dentro da profundeza do rio de Deus, da dimensão de Deus. Deus tem muito mais para nós, além de só louvor, além de só um culto. Deus tem algo sobrenatural na tua vida. Deus quer fazer você profeta na sua casa. Ele diz que o anjo mede mais 1000 e a água dá nos lombos, ali na cintura, 3/4 do corpo está sobre as águas. Ele não se aprofunda porque ele tem medo. E às vezes a gente conta umas histórias e o pessoal, o pastor está enfeitando. Eu não acredito nisso. Meu irmão, uma época eu estava orando em casa. Naquela época, porque eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho saudades de alguns tempos. Hoje eu tenho vergonha da minha vida de relacionamento com Deus. Eu lembro que um dia eu cheguei na minha casa depois de um culto num domingo. Minha mulher foi dormir no quarto, eu me ajoelhei na sala. E eu comecei a orar. E com o tempo, a sala é como se o piso tivesse se aberto, eu tivesse entrado numa dimensão de céu. Se você acredita ou não, isso não vai diminuir a minha fé nem aumentar. Eu acredito porque aconteceu comigo. E eu comecei a orar.
Eu já vi muitas pessoas dizer que viu Jesus, que viu Deus, que não. Eu não cheguei a ver Jesus, mas eu orava, a sala se abriu, ficou aquele lugar bonito, e eu via só 2 pés na minha frente, não via mais nada do que isso. E ali eu fiquei numa dimensão no que nada mais importa. Sabe aquela dimensão de Moisés, quando a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias no templo com Deus, porque ele chegou num momento aonde nada mais importava. Quando a gente entra nesse rio de Deus, nessa profundeza de Deus, a gente entra numa atmosfera onde o tempo não importa, onde nada mais importa. Você precisa ter experiência com Deus, você precisa entrar nesse rio. Eu lembro que uma vez eu estava num culto no Nova América, eu estava com a camisa branca, o pregador, novo convertido, o pregador chamou no final para receber uma oração, e eu fui lá, eu me ajoelhei, e aí eu fechei os olhos, e o pregador começou a orar, e eu comecei naquele dia a falar em línguas, comecei a orar, e de repente com os olhos fechados, parece que eu não estava ali, e eu sentia como se tivesse algo descendo em mim, e eu fiquei com medo tão grande. Eu falei assim, eu via que era algo vermelho descendo em mim, e eu estava de branco, eu ficava com medo de abrir os olhos, com medo de ver a minha camisa toda manchada de sangue, e eu fiquei ali muito tempo. O pregador terminou de orar, terminou o culto, e eu ali com medo de levantar, porque o maior medo meu era abrir os olhos e ver a minha camisa cheia de sangue, porque eu sabia que tinha sangue ali. Aí eu levantei, olhei, não tinha nada. Aí eu saí dali, sabe, diferente, mas eu não entendi nada que aconteceu. Depois de muito tempo, o Espírito Santo falou para mim: você lembra aquele dia que aconteceu assim, que você ficou com medo, de sua camisa está cheia de sangue? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que aconteceu com você foi a presença do sangue de Jesus na sua vida. Você precisa entrar no rio de Deus. Você precisa sair da terra e lançar a sua semente mais profunda. Amém? Fique de pé, no nome de Jesus. Glória a Deus. Se essa palavra falou no teu coração, eu quero pedir que você coloque a mão no teu coração neste momento. Nós estamos entrando numa semana oxigênio, que se você quiser, você pode ter uma experiência com Deus. Semeie lançando. Não tenha medo. Deus tem um sobrenatural para a tua vida, no nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Pai, eu quero neste momento abençoar, meu Deus, o teu povo nessa noite. A tua palavra foi ministrada, Deus. Nós queremos, ó Deus, do sobrenatural, Pai. Queremos sair da terra e entrar na dimensão do céu. Queremos ser generosos, Deus, naquilo que fazemos, Pai. Queremos ter uma adoração extravagante. Oh Deus, oh Deus. Queremos, ó Deus, chamar a tua atenção, Senhor, como Abel chamou a tua atenção, que te fez suspirar, Senhor, que a nossa adoração faça o Senhor se levantar do céu e suspirar, Senhor, através da adoração da tua igreja, através da adoração do teu povo, Senhor. Faz, Senhor, um novo na nossa vida, que possamos entrar no teu sobrenatural, que possamos entrar, ó Deus, na dimensão do céu, meu Pai. Abençoa o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja nessa noite, Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, e ter experiências profundas com o Espírito Santo de Deus. Abençoa meu irmão, Pai,
Batiza com o teu Espírito Santo, Senhor. Dá dons espirituais. Senhor, mostra o teu sangue na vida de cada um deles, protegendo, Pai. Mostra, Senhor, nem que seja, Senhor, um pouco da dimensão do céu, para que ele possa entender, Senhor, tudo aquilo que ele está fazendo de domingo a domingo, que é semeando no reino espiritual. Eu abençoo a tua igreja no nome de Jesus. Amém?